Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje vamos dar continuidade ao módulo 1, Fundamentos de Enfermagem, com o tema tricotomia. O que é a tricotomia? É o ato da remoção total ou parcial de pelos na área a ser operada. Não necessariamente operação, certo, gente? A tricotomia, ela é a remoção de pelos em uma área que você precise, ter uma maior visualização ou até para diminuir os riscos de contaminação, porque os pelos eles são agentes, que seguram, que prendem micro-organismos. Existe uma dificuldade maior de higienizar uma área com muito pelo, com hipertricose, que seria o excesso de pelo. Então, para isso se faz a tricotomia, tá? Não necessariamente em áreas de operação. E esse processo ele deve ser realizado antes da degermação, que pode ser a seco ou utilizar antisséptico degermante. Usa-se lâmina ou tricótomo elétrico. Pessoal, na parte cirúrgica, que precisa aí de um cuidado esterilizado maior, de um cuidado com a flora microbiana, eu e muitos outros enfermeiros abominam o uso de lâminas, sejam lâminas barbear ou lâminas que nós utilizamos nos processos cirúrgicos, que são as lâminas de bisturi. Porque as lâminas, elas raspam a pele, elas não só retiram o pelo, elas também lesionam aquele tecido pela qual a lâmina passa. Então, utilizamos o correto, seria o tricótomo elétrico, que ele consegue retirar, fazer a remoção total ou parcial do pelo, a depender da necessidade, sem lesionar a pele. Porque essa lesão de pele, ela quebra a nossa barreira física de proteção e acaba que ficamos susceptíveis à invasão de algum agente microbiano. Deve-se ter cuidado com proeminências ósseas, lesão de pele, traumas, cicatrizes anteriores e etc. Deve ser realizada em um único sentido, a favor do crescimento do pelo. Não deve ser utilizado álcool e, na sequência, a degermação. Então, pessoal, o agente antisséptico degermante é um sabão que nós utilizamos no ambiente de saúde, seja ele hospitalar, seja ele atenção básica. Para qualquer procedimento, nós utilizamos o degermante para retirar a flora microbiana transitória, certo? E esse processo se chama degermação porque nós utilizamos o degermante, tá? Para vocês fazerem aí essa associação. E vocês retiram no crescimento do pelo, porque se retirarem no sentido contrário ao pelo, você vai estar aí movimentando a raiz do folículo piloso e isso pode causar abertura para a entrada de agentes, inflamação, quando dizemos que o pelo ficou encravado, é porque nós fizemos a tricotomia no sentido contrário ao pelo, acabou que algum agente penetrou naquele folículo piloso e desenvolveu ali o seu processo infeccioso, com todos aqueles sintomas de inflamação que nós falamos na aula passada, o calor, o rubor, o edema, o inchaço, prurido, coceira, tá? Então, primeiro passo, gente, que vocês têm que aprender na aula de hoje, que a tricotomia é uma remoção dos pelos, tá? Que ela pode ser utilizada com lâmina ou tricótomo elétrico. Se vocês chegarem no serviço e o uso é feito com lâmina, vocês têm que realizar com lâmina, pessoal. Infelizmente, o certo é um tricótomo. Vocês podem conversar com o enfermeiro, conversar com o gestor do setor, trazer argumentos que a lâmina está incluído
né, num objeto que, quando se faz uso dele para a realização da tricotomia, acaba se aumentando o número de infecções pós-operatório ou pós-procedimento, no que se tenha que se realizar a tricotomia anteriormente. Tudo bem? E sempre no sentido do crescimento do pelo antes de realizar a degermação. Gente, a OMS trouxe um programa que não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro, chamado Cirurgia Segura Salva Vidas. Preocupada com a segurança do paciente cirúrgico, em 2008, a OMS publicou a primeira edição do manual Who Guidelines for Safe Surgery, né, que são as diretrizes da OMS para a cirurgia segura, como parte da campanha da Aliança Mundial, né, para a Segurança do Paciente, lançada em outubro de 2004. Tudo isso para o paciente cirúrgico, certo? Em 2016, a organização lança as diretrizes globais para a prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Os fatores de risco para a infecção do sítio cirúrgico, ISC, são multifatoriais e a prevenção destas é complexa e requer a integração de uma série de medidas preventivas nos períodos antes, durante e após a cirurgia. Então, gente, essa diretriz, né, ela entrou como metodologia para cumprir uma série de objetivos. E um desses objetivos é prevenir a infecção do sítio cirúrgico, que é uma das maiores complicações decorrentes do processo operatório. Uma das recomendações da OMS para a cirurgia segura seria a realização correta da tricotomia. Para se prevenir a infecção do sítio cirúrgico, gente, existem vários fatores, certo? Um desses fatores que é importantíssimo, que foi comprovado em estudos, em evidências científicas, que é um fator decisivo para um alto ou baixo índice de infecção do sítio cirúrgico, é justamente a realização correta da tricotomia. Pessoal, então, o método recomendado pelas diretrizes é o tricotomizador elétrico, pois eles diminuem os riscos de microlesões à pele do paciente, como nós vimos agora no comecinho, e estudos afirmam que, diante da necessidade de remover os pelos do campo operatório, o uso do tricotomizador elétrico ou creme depilatório reduzem as taxas de infecção do sítio cirúrgico, o que não ocorre com a lâmina de barbear. Porque a lâmina de barbear, ela faz o oposto. Ela cria microlesões que no processo operatório, né, você tem lá o processo de cirurgia e após isso você vai ter lesões que nós não fechamos, lesões que nós não vamos tomar conta. Por quê? A lesão principal cirúrgica está suturada, por exemplo. Diferente das microlesões causadas ao redor devido ao uso do barbeador, da lâmina de barbear. É por isso que a OMS e essas diretrizes, elas dão preferência ao tricotomizador elétrico. O creme depilatório, pessoal, é um creme que você passa por cima da pele a receber a tricotomia, né? Tricotomia, ela é a retirada de pelo, não necessariamente pelo tricótomo, mas independente disso, com algum agente que remove esses pelos, e esse creme depilatório, ele faz a liberação desses pelos, né? Ele dilata os folículos pilosos, e quando você passa a água, lava depois de um tempo, os pelos vão saindo. Eu, particularmente, não recomendo o uso desse creme, certo? Porque algumas pessoas podem ter reação alérgica. É um creme, né? É uma química que vai remover os pelos de um local, tá? Então, acontece, né? Tem o risco desse creme desenvolver um processo alérgico à pele do paciente, vai causar uma reação imune local e vai dificultar o processo da cirurgia. Se você tiver uma pele inflamada, uma pele que você tenha um processo alérgico instaurado,
Como nós vimos nas aulas de cicatrização, você vai ter uma cicatrização retardada, uma dificuldade, um empecilho para que as bordas da lesão acabem se fechando. Quando recomendada, deve ser realizada até, vírgula, pessoal, vamos aí botar uma aspa. Tudo que estiver em vermelho são coisas essenciais que vocês não podem esquecer, tá? Anote aí no caderninho de vocês, no papelzinho de vocês, porque esses pontinhos vermelhos, eles são decisivos, são palavras-chave para vocês entenderem todo o processo que nós vamos estar falando agora. Então, a tricotomia deve ser realizada até 2 horas antes da cirurgia, tá? Se você fizer, por exemplo, 6 horas antes da cirurgia, não é indicado, porque os pelos eles têm um crescimento, certo? Mesmo que seja um crescimento microscópico. Então, acaba que se ele cresce um pouco, nem que seja de uma quantidade que nós não possamos enxergar a olho nu, na hora que for feita a cirurgia, que vai ter o manuseio daquela pele, pode ser que fragmentos de pelo acabam caindo no interior da lesão ou por cima do material que você esteja manuseando sobre a pele do paciente. No período pré-operatório, que é realizada essa tricotomia, com tricotomizador elétrico ou tesoura, considerando um volume do pelo, o local da incisão e o tipo de procedimento cirúrgico. Porque, por exemplo, se você tiver muito pelo, você não vai passar o tricotomizador de primeira mão. Você primeiro faz uma grande redução, certo? Com tesoura. E, após isso, passamos o tricotomizador elétrico. Esse é o processo adequado. Pesquisas confirmam que o uso inadequado dos dispositivos utilizados para tricotomizar podem causar danos nas camadas profundas da pele, como, por exemplo, microlesões e sangramento até exudação. Estes, por sua vez, favorecem o crescimento de micro-organismos, a colonização e eventual infecção. Então, se usar o tricotomizador, o aparelho para tricotomia, seja ele elétrico, seja ele lâmina, seja ele creme, se você usar ele da forma inadequada, você pode causar um processo de lesão na pele que vai ter um crescimento, uma colonização e uma possível infecção futuramente, o que é uma intercorrência do serviço de saúde devido às nossas ações. E quem realiza isso aqui, tudo que eu estou lendo, são vocês, futuros profissionais ou profissionais de enfermagem, certo? Então, é um fator decisivo. Muita gente não tem essa informação. E quando você causa uma infecção do sítio cirúrgico, principalmente do sítio cirúrgico, que é um processo mais crítico que nós temos devido à abertura de tecidos mecanicamente, então nós estamos causando aí um aumento do tempo de internação desse paciente, um uso de antimicrobianos, um estresse, a saúde mental do paciente fica um pouco mais debilitada. Então, é um grande prejuízo ao paciente se essa simples tarefa de remover os pelos não for realizada com êxito. Ela pode ser realizada antes do banho, como medida de higiene, reduzindo áreas de acúmulo de sujidades. Antes de procedimentos mais invasivos, como passagem de catéter central ou periférico, sondagem vesical, caso o paciente tenha aí uma hipertricose pubiana, deve-se avaliar a necessidade da tricotomia a fim de facilitar a realização de procedimento, antisepsia do local e evitar futuras complicações. Gente, esse aqui são os famosos tricótomos elétricos, tá? Essa tesoura grande aqui, podem perceber que é uma tesoura de ponta romba, que nós dizemos que é uma ponta arredondada, porque ela não é uma tesoura para perfurar tecidos, para abrir tecidos. É para usar em coisas externas,
pelo, fios de sutura, certo? Essa é a tesoura de maio. E aqui são os tricótomos elétricos. Trouxe aqui 2 modelos, né? Independente da marca. São modelos que se recarregam, eles têm bateria. Alguns deles são resistentes à água, né? Devido a você ter que passar soluções desinfetantes neles, devido a seu uso para mais de um paciente, né? E eles já mostram que existem aqui pequenas lâminas, que elas não são prejudiciais à pele, certo? E esses são os aparatos que nós utilizamos para poder realizar a tricotomia do paciente de forma segura, porque nós ainda temos lâminas de barbear, as convencionais mesmo, que os homens usam para fazer a barba, ou que mulheres usem para fazer a tricotomia de outra área do corpo. E as lâminas de bisturi também são utilizadas de forma altamente inadequada. Não são nem um pouco viáveis para realizar a tricotomia devido a todos os outros fatores que nós vimos nos slides anteriores. Pessoal, agora vamos falar um pouco da técnica usada para realizar a tricotomia. Observar a prescrição médica e de enfermagem. Faz parte do planejamento de enfermagem a gente solicitar a tricotomia do paciente, que vai ser um usuário do serviço para determinada ação de saúde, seja ela uma cirurgia, uma implantação de catéter, um cateterismo, uma passagem de sonda. Então, verificar a prescrição, qual a indicação, qual o local, qual o profissional que fez essa solicitação. Verificar a área a ser tricotomizada. Preparar os materiais. O que seriam esses materiais? O tricótomo, luvas, você paramentada, com máscara, com gorro, com seu aventalzinho, seu jaleco. Lavar as mãos, caso seja um procedimento invasivo de passagem de catéter central, passagem de catéter central de seção periférica, cirurgia, procedimento cirúrgico. Então, realizar no máximo 2 horas antes do procedimento. Ou seja, o procedimento é às 5 da tarde, até às 3 horas da tarde é o tempo que eu tenho para realizar a tricotomia, certo? Passando de 3 horas da tarde, não pode. Por exemplo, às 4, certo? 1 hora de distância do procedimento, o ideal é que você faça com 2 horas de antecedência. 3, 4, 5 horas de antecedência não é recomendado, certo? Deve ser um horário próximo ao procedimento, com um espaçozinho aí de 2 horas antes. Execução. Se identificar, falar o seu nome, falar que o paciente vai passar por um procedimento e ele precisa fazer a tricotomia de tal área para facilitar a visualização, diminuir o processo infeccioso, um possível processo infeccioso, que chegue a acontecer, e orientar o cliente ou acompanhante quanto ao procedimento também. Promover privacidade, porque, claro, que quando estamos falando de tricotomia, pode ser qualquer área, pode ser área genital, glútea, dorsal, ventral, torácica, axilar, seja a área, certo? Mas deve-se promover a privacidade do paciente. Solicitar que o cliente fique na posição adequada ao procedimento ou solicitar a alguém que o segure. Vai depender de qual área que precisará ser tricotomizada. Expor a área. Colocar o lençol na área a ser tricotomizada. Calçar as luvas e cortar os pelos mais longos, se necessário, com a tesoura. Com a mão dominante, esticar a pele com uma tração suave em direção oposta aos pelos. Por quê, pessoal? Porque os pelos eles têm um sentido de crescimento
vertical, porém eles se horizontam, né? Eles começam verticais e depois eles ficam horizontais. Os pelos ficam horizontais. E quando você faz essa tração na pele, você está aí movimentando os folículos pilosos para que eles fiquem numa posição mais vertical e facilite a passagem da lâmina horizontal. Com a mão dominante, realizar a tricotomia no sentido da inserção com movimentos firmes e regulares. Regulares significa você não vai passar ele no sentido horizontal, depois você não vai passar no vertical, não vai fazer movimentos circulares, certo? Sempre em movimentos únicos no sentido de crescimento do pelo, de forma firme e regular. Observar para que todos os pelos sejam removidos. Encaminhar o cliente ao banho, né? Porque você vai agora retirar o excesso de pelo, os pelos que ficaram aderidos em outras regiões ou no próprio local que foi realizado a tricotomia. Oferecer roupas limpas e trocar as roupas de cama. Deixar o cliente confortável e com a campainha ao seu alcance. Deixar o ambiente em ordem. Depois disso, desprezar o material no expurgo, lavar as mãos, guardar o material utilizado em local adequado e realizar as anotações necessárias. Pessoal, quando o paciente for tomar banho depois da tricotomia, você já indica para ele, já fornece o degermante, né, que é para fazer um preparo, já tirar uma quantidade de flora microbiana daquela pele que foi tricotomizada, para que minimize ainda mais os riscos de contaminação do procedimento. Certo, pessoal? Isso é que eu queria trazer para vocês sobre tricotomia. Aí eu trouxe um exemplo de um cãozinho que realizou uma tricotomia, no sentido de retirada dos pelos. Essas foram as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido que um fato tão simples quanto a retirada de pelos é extremamente importante para a prevenção de doenças, para a prevenção de agravos, para a prevenção do aumento do tempo de internamento do paciente devido a uma infecção, processo infeccioso inflamatório desnecessário que acontece devido a uma falha nas nossas ações de enfermagem, que uma delas é a tricotomia. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.